Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adultos, os ataques contra a Igreja de Cristo. Esta é a lição número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. É interessante deixar claro que o materialismo desta lição não se diz respeito às questões de uma pessoa que só pensa no material, ou seja, só pensa em financeiro, só pensa nos bens materiais. O materialismo aqui é, de fato, sobre a questão da matéria. Eu vou deixar isso bem claro, pode ficar sossegado quanto a isso. Texto áureo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para eles, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Tanto a questão do materialismo quanto a questão do ateísmo vai, de forma geral, falar da mesma coisa, que é a inexistência de Deus. Veja que é muito interessante falar sobre questão de ateus. É interessante que nós venhamos deixar claro que a pessoa que é ateu, ela tem o direito de ser ateu, apesar de eu nunca conseguir compreender como uma pessoa consegue ser ateu, mas é um direito dele. E outra coisa que eu não consigo entender é que muitas das vezes em redes sociais costumam se colocar versículos e textos falando de Deus usando a imagem do ator Morgan Freeman, que na verdade é ateu, assim como também o ator Antônio Fagundes e a atriz Camila Pitanga. Também o Dr. Drauzio Varela também é ateu. Essas pessoas têm todo o direito de ser ateu e todas as demais, apesar que, mais uma vez, eu não consigo entender como uma pessoa é ateu. Mas, de forma geral, a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, vai deixar claro algumas questões, principalmente a questão que a Bíblia diz que aquele que diz que Deus não existe é tolo. E nós sabemos que, de fato, é uma verdade que, perdoe os ateus, se porventura você é ateu e caiu aqui, perdoe-me a sinceridade, mas, de fato, é o que a Bíblia diz. Mas, mais uma vez, deixar claro que toda pessoa tem o direito a ser o que quiser. Introdução. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristão, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé. Mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela, isso inclui os materialistas e os ateístas. Você tem força para testificar a sua fé? Você tem coragem? Na verdade, nem é questão de força, é mais uma questão de coragem, como diz Apocalipse 3, versículo 8. Nós temos pouca força, mas nós não negamos o nome, e é isso que é importante, não é ter força, é não negar o nome. E como é que nós estamos tratando acerca da nossa fé? Será que nós de fato estamos pegando firme no negócio? Não, nós cremos e vamos até as últimas consequências, se for o caso. E por que isso? Porque nós devemos respeitar os ateus, mas nós devemos combater no sentido da ideologia. E infelizmente essa ideologia de ateus está inclusive entrando em algumas igrejas. É bom tomar cuidado com esse negócio. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além do material, a religião se torna desnecessária. Em outras palavras, o que o materialismo está dizendo é o seguinte: a Terra existe e ponto. Porque nós podemos tocar na Terra, é a questão material, aquilo que você pode tocar. A matéria em si. Então eles vão falar do universo, que o universo existe, porque apesar que nós não consigamos talvez tocá-lo, mas nós conseguimos ver. Diferente de Deus. Deus nós não vemos, por isso Deus não existe. Essa é de fato a ideia do materialismo. Negar a existência de Deus. Portanto, nesse aspecto, o materialismo vai pregar que a religião ela é desnecessária. Nós não precisamos da religião,
porque a religião está num ponto espiritual e nós somos do material. E aqui é muito interessante até dizer também que, de uma forma bem ampla e geral, aqui a religião é no sentido geral de todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo são desnecessárias porque, de uma forma geral, de um jeito ou de outro, as religiões, principalmente talvez a maioria, talvez não sei necessariamente todas, mas só no Brasil existem 2.240 seitas e religiões. Então, se tratando de mundo, por exemplo, e até mesmo do Brasil, não se dá para ter certeza de que todas elas tratam de uma forma material, espiritual a religião. Mas, de forma geral, a religião, ela traz a ideia do espiritual. O espiritual é aquilo que nós não vemos. Então, muitas das vezes a gente não vê aquilo que é espiritual, o materialismo diz que não existe, que não tem como provar aquilo cientificamente ou entre tantas outras coisas. O ateísmo, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Vê então que é a mesma questão do materialismo. Sobretudo a de um Deus pessoal conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Então você verá que o ateísmo e o materialismo de fato caminham juntos, de mãos dadas, parecem às vezes até se confundem, de tão parecidos que são. Há uma ideia da questão do ateísmo, que o ateísmo ele vem desde os tempos bíblicos, tanto que a própria Bíblia relata a respeito deste negócio. Então, de forma geral, o ateu ele ele diz, confessa que não existe Deus. Eu acho estranho a ideia do ateu, principalmente por uma situação. Por exemplo, se eu não acredito numa determinada coisa, eu não preciso falar daquilo, eu não preciso provar aquilo. Eu não preciso provar que eu estou certo, por quê? Porque se algo não existe, não preciso provar, porque não existe mesmo. Então, por que o ateu quer provar que Deus não existe? É porque, de fato, Deus existe. Porque se Deus não existisse, não precisaria tentar provar, porque como Deus não existe, né, se fosse trazer pela verdade, se Deus não existe, então não precisa tentar provar. Por quê? Porque Deus não existe, então não precisa provar. É a questão, por exemplo, que trazer aqui uma questão aqui para nós, só para te dar um exemplo aqui mais prático para nós. As pessoas falam muito de ET. Que eu vi um ET, que é isso? Eu não preciso provar que ET não existe, porque nós sabemos que não existe. Então nós não precisamos criar aí um departamento, coisa do tipo, ou uma religião, uma seita, dizendo, eu sou contra, não existe o ET. Por quê? Porque a gente sabe que não existe extraterrestre. Não existe. Então se não existe, a gente não precisa criar um monte de formas, um monte de recursos, disso ou daquilo, para tentar provar para as pessoas que o extraterrestre não existe. Por que a gente não precisa? Porque de fato não existe. Então veja que é uma conotação errada do ateu. O ateu ele tenta provar a todo custo que Deus não existe. Se ele está tentando provar que Deus não existe, é porque Deus existe. Sinopse. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Raízes do materialismo e ateísmo. A consequência do pecado. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Quantas pessoas têm endurecido os seus corações? Falar nisso é muito interessante, sobre a questão de Faraó, que alguns pontos, algumas partes bíblicas vai falar que Faraó endureceu o coração, outros pontos Deus vai falar que Deus vai endurecer o coração de Faraó. E muitas pessoas pegam esse texto achando que Deus endureceu o coração de Faraó, ou seja, fez com que Faraó não acreditasse nele. Não é isso o texto. Para trazer para nós, para a gente entender bem, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, é porque quer dizer que Deus deixou o Faraó cair na sua própria teimosia, na sua própria desobediência. Então, é aquilo que muitas das vezes nós, quando filhos, menores, é claro, jovens, adolescentes, a gente fazer alguma determinada situação, pai e mãe fala, não faz, porque está errado, vai acontecer isso. Aí o que a gente faz? Eu vou sim. O que a mãe e o pai faz? Você quer fazer? Então faz.
Ou seja, endureceu o nosso coração, ou seja, deixou a gente cair na nossa própria teimosia. A gente vai lá fazer aquilo que a gente está querendo fazer e vai acontecer o quê? A gente vai ter um baita de um prejuízo, porque realmente vai dar tudo errado. Mas pai e mãe não avisou? Mas nós fomos pegos na nossa própria teimosia. Essa é a ideia do texto. Então as pessoas andam muito com o coração endurecido, não querem abrir o seu coração para o Senhor. E infelizmente muitos cristãos, pastores, líderes, missionárias, muitas pessoas, de um modo geral, dentro da igreja também têm deixado Satanás entrar em seus corações e endurecido seus corações. Dá um exemplo aqui bem prático. Uma reunião cristã, por exemplo, há algumas pessoas que não glorificam o nome do Senhor, às vezes os pastores e tudo mais, e quando vai ser questionado sobre isso, fala, não, é porque isso é meninice. Não é meninice, não. É porque isso é desnecessário. Não, todos nós devemos glorificar o nome do Senhor. Tanto o pastor quanto o membro, todos nós somos um corpo em Cristo, no Senhor, então devemos dar glórias a Ele. Então tem essa questão muito dessa ideia, porque as pessoas têm se endurecido muito os seus corações, infelizmente até mesmo dentro da igreja. Mas é notório que no mundo lá fora as pessoas tendem mais as coisas de Satanás do que as coisas do Senhor. Né? A cegueira espiritual. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Eu acho muito interessante o texto de 2 Coríntios 4:4, que eu vou ler aqui para você, só para ficar algo bem claro, para não restar dúvida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: nos quais o Deus deste século, no caso Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que eu acho interessante nesse texto é essa expressão, cegou o entendimento. Eu acho interessante a expressão. E por que cegar o entendimento? Ninguém cega o entendimento, as pessoas cegam a vista. E por que o entendimento? Porque muitas das vezes, aqui para o meu entendimento, é o seguinte, muitas das vezes as pessoas estão vendo que está fazendo algo errado, mas mesmo assim vai em frente. Ou seja, o seu entendimento está cego, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar, ele não consegue compreender o que virá depois. E Satanás tem destruído muitos lares por conta disso, porque as pessoas estão incrédulas ao nome do Senhor, ao nome do Evangelho. Sinopse: o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus deste século. Outra questão também que eu falei aqui, deixa claro, muitas pessoas dizem que 2 Coríntios 4:4 diz que é Deus quem cegou o entendimento dos incrédulos. Isso não é verdade, não é Deus que cega o entendimento dos incrédulos, é Satanás. Por isso, o Deus deste século, o Senhor é o Deus da eternidade, de todos os séculos. Por isso, o texto é enfático em dizer que o Deus deste século, no caso, Satanás. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Negação da existência de Deus. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós. O ateu, de forma geral, ele tem que fazer muita força para ser ateu, porque cada um tem a sua fé. O Senhor repartiu a fé com cada um de nós. Então ele tem que fazer muita força para depender daquela parte da não-fé, e não ter fé a esse ponto. Porque, de modo geral, todos nós temos fé em alguma coisa, cremos em alguma coisa. E, de modo geral, o homem sempre procura a existência de um Deus. Ele sempre procura observar as questões divinas. Ele pode, às vezes, não compreender o Deus que nós estamos falando, mas eles compreendem que existe um Deus, um ser superior, que eles não conseguem compreender. E, na verdade, ninguém conseguirá entender Deus. É um Deus altíssimo, grandioso. Nós não conseguimos mensurar o seu tamanho, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade para conosco. Então, o ateu ele precisa fazer muita força. É muita força que ele precisa fazer para ser ateu. Basta abrir o coração que ele verá
as coisas extraordinárias que o Senhor tem feito por ele. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. E é bom deixar claro que o homem aqui se fala da raça humana, homem e mulher, para deixar claro. De forma geral, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, vamos aqui, deixa essa parte de lado, vamos falar da questão do ateísmo e do materialismo de uma forma da criação. Se Deus não existe e não foi Deus quem criou o mundo, nós seríamos, né, obra do acaso. Então, se nós somos obra do acaso, tudo aquilo que nós fazemos é obra do acaso. Nós não temos nenhum propósito. Nós não precisamos viver absolutamente nada, porque tudo é pelo acaso. Viu como não faz sentido? Mesmo se você situar Deus, eu situar Deus, se a gente excluir a Deus, veja que até pela parte da ciência, pela parte prática, ser ateu não faz sentido. Não tem lógica ser ateu, não tem nenhum entendimento, não tem compreensão. Te dar um outro exemplo. As pessoas criam muito na ideia do Big Bang, que é a grande explosão, e daí criou o mundo. Vamos, mais uma vez, tirar Deus do negócio, supondo que isso seja verdade. Se um Big Bang criou todas essas questões que vemos hoje no mundo de uma forma tão complexa, e uma explosão fez isso, então quando eu precisar de uma casa melhor, basta eu explodir minha casa, porque aí os fragmentos sairão e vai transformar numa casa melhor. Viu como também não faz sentido? Toda a questão da ciência, a ciência corretamente ensinada e a Bíblia completamente interpretada, elas jamais irão uma contra a outra. A ciência prova que Deus existe. Portanto, essa questão de que você quer ver como é que falando sobre a imagem e semelhança de Deus? A Bíblia diz que o homem foi tirado do pó da terra. A ciência diz que existe no corpo humano pelo menos 11 elementos que são encontrados somente no solo da Terra. Em nenhum outro planeta existe a mesma composição. Ou seja, se a Bíblia diz que o homem veio do pó da Terra e a ciência diz que há 11 elementos no corpo humano que vêm da Terra, o que isso leva a crer? Que a ciência prova que a Bíblia está certa, que de fato o homem veio do pó da Terra. Viu? Só um exemplo. Sinopse. A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como o Criador, sustentador e mantenedor do universo. Outra questão também, voltando lá à questão da explosão do Big Bang. Como é que a explosão do Big Bang sustenta todo o universo? Tu já parou para observar a Lua? Que ela fica lá no lugarzinho dela e ela não cai, ela não é segurada por nada? E o Sol? E os outros planetas? Viu como não faz sentido? Existe alguém, existe um ser superior que está sustentando e mantendo todo o universo no lugar e não entra em colapso de forma nenhuma. É sempre perfeito. Por mais que as pessoas entram, os ativistas, né, de todas as esferas, tentam criar um monte de coisa, mas o mundo vai sempre girar da mesma forma. O Senhor irá sempre na mesma questão. Outra questão sobre a questão da ciência, me fez lembrar da questão da astronomia. A astronomia, que é a ciência que estuda os astros e seu lugar específico no espaço, diferente inclusive da astrologia. A astrologia, segundo eles, é um conhecimento de que os astros têm interferência na nossa vida, o que não é verdade. Mas a astronomia, por exemplo, que é uma ciência que a Bíblia não condena, a astronomia afirma, por exemplo, o que aconteceu com Josué, que de fato o Sol parou. Então vê que até a ciência, até a astronomia, que é uma parte da ciência, também confirma um texto bíblico. Então você vê que até numa questão científica, ser cristão
é sinal de inteligência. Portanto, a Bíblia vai sempre nos relatar sobre Deus, vai nos falar sobre o Criador. E nós devemos dar glória a esse Criador. E Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas, inclusive da nossa vida. A questão de Deus é algo tão surpreendente sobre a questão da vida, que até Satanás, até a vida de Satanás é sustentada por Deus. Se Deus quiser, Deus pode matar o diabo, por exemplo, se Ele quiser. Mas como a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e ele vai pagar a eternidade lá, então Deus não vai destruir. Mas você vê, para você ver a noção de como toda a vida é de fato sustentada por Deus. Todas as vidas de todos nós, de todos os vegetais, animais e até do próprio Satanás é sustentada por Deus. É o Deus da vida, né? O Deus da criação. Fazendo o uso correto da razão. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma, como eu já havia dito. Algumas pessoas, por exemplo, vamos trazer aqui para nós, para o nosso lado, alguns pastores e líderes usam a Bíblia de forma equivocada, errada, para deturpar a sua palavra, para deturpar a palavra do Senhor e levar o povo ao engano. Da mesma forma, a ciência. Há alguns cientistas que usam a ciência de forma errada para tentar criar uma ideologia, para tentar desmistificar, tentar, não desmistificar, mas na verdade tentar tirar toda a questão de que foi Deus quem criou os céus e a terra. Então eles usam a ciência de forma errada. Ou seja, da mesma forma que há pastores e líderes que usam a Bíblia de forma errada, há também cientistas que usam a ciência de forma errada. Por isso que eu falei anteriormente que a ciência bem ensinada e a Bíblia bem interpretada, elas jamais entrarão em contradição. E por que isso? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que conhece toda a ciência. E por que ele conhece toda a ciência? Porque foi esse Deus quem criou todas as coisas, foi ele quem criou a ciência. Então a ciência é algo da parte do Senhor. Sinopse. A igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo o uso correto da razão. Conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nestes últimos tempos como sutilezas do engano, que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Em outras palavras, nós vemos que o ateísmo está entrando na igreja. Nós precisamos combater este negócio. Nós não devemos tentar tapar o sol com a peneira e dizer que não, o ateísmo não está entrando na igreja, não. Está sim. Está sim. Então nós não podemos fazer vista grossa com esse negócio. Nós devemos falar firmemente, falar da palavra, pregar a palavra, viver a palavra e somente a palavra. Nós precisamos pregar a palavra para que assim as pessoas creiam no Cristo, venham ter fé no Senhor e as maravilhas do Senhor se manifestem no meio de nós. Porque, como a Bíblia diz, o Evangelho de Cristo não é somente de palavras, mas também de poder. Ou seja, nós devemos falar a palavra, pregar a palavra, para que o Deus da palavra se manifeste. E assim haja milagres em nosso meio e vamos de fato combater essa questão do materialismo e do ateísmo dentro das igrejas. Revisando o conteúdo, número 1. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Número 2. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal conforme revelado na Bíblia. Número 3. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Número 4. A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem. Número 5. Na Bíblia, nós vemos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurar com zelo combater essa sutileza do materialismo e do ateísmo no nosso meio. Usar a palavra, poder do Senhor, para destruir de fato essa sutileza do materialismo e do ateísmo no nosso meio. Nós precisamos, de fato, usar a palavra contra este negócio. Não permitir de forma nenhuma, não fazer vista grossa quando nós vermos o ateísmo tentar entrar na Igreja de Cristo. Nós precisamos combater este negócio e não deixar isso entrar no nosso meio. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz escola é o aluno. Tchau!